Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar o curso de Eletrodinâmica e para começar esse curso é bom a gente lembrar da importância dos aparelhos elétricos, eletrônicos e da eletricidade na nossa vida, né? Bom, você sabe que o tempo inteiro nós estamos em contato com esses aparelhos elétricos e eletrônicos, né? Por exemplo, a geladeira, que você toda hora está lá abrindo, ela está ligada à energia elétrica. O liquidificador, por exemplo, né? A televisão. Então, eu posso colocar aí para você muitos exemplos de aparelhos que utilizam a energia elétrica para o seu funcionamento. E a eletrodinâmica estuda justamente isso, os princípios de funcionamento desses aparelhos. Tá bom? Só que para a gente começar o estudo da eletrodinâmica, eu vou começar de uma forma bem simples, quer dizer, através de um circuito bem simples. Vamos lá? Eu tenho aqui um quadro, olha, esse quadro aqui possui uma pilha comum, eu tenho aqui polo positivo da pilha, polo negativo. Eu tenho fios, esses fios são fios de cobre, tá? Fios comuns, né, de instalações elétricas. E aqui no cantinho eu tenho uma lâmpada de lanterna, uma lâmpada comum. Agora repare que embora essa lâmpada esteja conectada à pilha, ela não está funcionando, né? Muito bem, eu vou usar agora um pedaço de fio de cobre, tá? Um pedaço de fio de cobre com aquele lá, e vou fechar o circuito. Vamos ver o que vai acontecer? Você já até sabe, né? Olha, fechando o circuito, a lâmpada acende, está lá, beleza, né? Então, o que está acontecendo aí? Primeiro, para que todo circuito elétrico funcione, é necessário que ele esteja fechado, tá? Nós temos aqui a pilha fornecendo energia elétrica, a lâmpada recebendo energia elétrica e transformando a energia elétrica em calor e luz. Nós temos aqui o fio transportando essa energia elétrica, né? Mas nesse momento você pode até falar, bom, mas até eu já sabia de tudo isso, né? Agora, o que nós vamos fazer é estudar com mais detalhes o que está acontecendo naquele fio, o que está acontecendo naquele transporte da energia elétrica, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar um esqueminha aqui no computador. Vamos lá então? Olha, eu tenho aqui um desenho, né, que representa o fio de cobre, tá? Esse fio de cobre está desligado, não está ligado a nada. E se eu pudesse ver o que acontece lá dentro, eu ia perceber o seguinte. Bom, primeiro, o fio de cobre é feito por átomos de cobre e esses átomos têm elétrons livres, tá? Os elétrons da última camada, né? Então, aí está uma representação desses elétrons. E o fio estando desligado, esses elétrons se movimentam, mas não existe uma direção nem um sentido definido. Então, eles estão num movimento que a gente chama de movimento caótico. A partir do momento que eu ligo esse fio a um polo positivo e ao polo negativo, fechando o circuito com uma pilha ou uma bateria, aqueles elétrons que estavam num movimento qualquer passam a ter um movimento ordenado. Veja só, do polo negativo da pilha, tá vendo? O polo negativo para o polo positivo. Então veja bem, antes de eu ligar, já havia um movimento, só que era um movimento qualquer. Quando eu liguei a pilha, o movimento passou a ser um movimento ordenado. E esse movimento ordenado nós chamamos de corrente elétrica. Então tem uma definição. Corrente elétrica, movimento ordenado das cargas elétricas, e neste caso são os elétrons, tá? Embora os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo, é muito usual você ter o sentido convencional da corrente elétrica, que é sempre do mais para o menos. Você pode estar até achando esquisito isso, né? O elétron vai do menos para o mais, mas quando você vai estudar o circuito, você adota o sentido da corrente elétrica do mais para o menos. Então, para explicar isso daí, eu vou usar a próxima aula, tá? Você aguarda um minutinho só. Mas vamos voltar aqui para o meu circuito. Então, recordando aqui, os elétrons estão saindo do polo negativo da pilha e percorrendo todo esse circuito, tá? Eu adoto, para estudar o circuito, o sentido convencional da corrente elétrica, do mais para o menos. Outra coisa importante é você saber que a velocidade dos elétrons pelo fio é muito baixa, é da ordem de 1 milímetro por segundo. E uma pergunta que pode surgir é o seguinte, como é que pode, por exemplo, você desliga, a lâmpada apaga, você fecha o circuito, a lâmpada acende rapidamente. Se o elétron é tão lento, como que isso acontece tão rapidamente? Acontece que o fio está repleto de elétrons. Então, na hora que você fecha o circuito, simultaneamente todos os elétrons passam a se movimentar, tá? Agora, outra coisa importante dentro desse contexto
é justamente esse dispositivo que eu tenho aqui do lado, né? Você já conhece esse dispositivo. Vamos ver como que ele funciona. Deixa eu tirar aqui esses fios e deixa eu ligar esse dispositivo aqui. Sabe já o nome dele, né? Muito bem. Olha lá. O funcionamento dele é simples. Ele faz isso aqui, ó. Bom, você já sabia, ele acende e apaga a luz. Mas, na verdade, ele está fazendo isso. Ele está abrindo o circuito e fechando o circuito. Na verdade, o que está acontecendo aí, você já sabe explicar bem. Quando você liga o interruptor, né, o nome dele é interruptor, porque ele interrompe ou não a corrente elétrica. Então, quando você liga o interruptor, você está fechando o circuito, está permitindo a passagem da corrente elétrica. Na hora que você desliga o interruptor, o que você faz? Você interrompe o circuito e a corrente elétrica cessa. Não é isso? Muito bem. Bom, nós vamos estudar agora matematicamente essa corrente elétrica. Vamos voltar para o computador? Bem, todo elétron ele possui uma carga elétrica, que é característica de todo elétron. Então, não existe exceção alguma. Todo elétron tem a carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga. É um número que você precisa saber de cor, tá? Suponhamos que eu queira saber a quantidade de carga elétrica que atravessa, por exemplo, uma secção do fio. Tá? Então, imagine uma secção aqui e eu estou contando quanto de elétron passa por aí. Né? A carga total que vai atravessar essa secção vai ser dada pelo número de elétrons vezes a carga de um elétron. Tá? Então, o Q total é N vezes Z. Em termos de unidade, a carga total vai ser medida também em coulombs, tá ok? Muito bem. Então, veja só, se eu quiser medir a carga que atravessa o fio, a partir do momento que eu tenho a corrente elétrica, basta eu multiplicar o número de elétrons vezes a carga de um elétron, tá bom? Agora, suponhamos que eu queira saber a rapidez com que essa carga atravessa. Quer dizer, eu vou utilizar agora um cronômetro, tá? Um relógio, para medir o tempo de passagem dessa carga, medir a rapidez que isso acontece. Aí eu vou ter um novo conceito, que é o conceito de intensidade de corrente elétrica. Tá? Então fica definida a intensidade de corrente elétrica, a carga que atravessa a secção pelo tempo, em relação ao tempo. Em termos de unidade, a carga é medida em coulombs, você já sabe. O tempo no sistema internacional medido em segundo e o coulomb por segundo recebe um nome, que é o ampere, tá? Representado pela letra A. Tanto é que você já deve ter ouvido muito falar em amperagem, né? Eletricista costuma falar muito, olha, alta amperagem, baixa amperagem. Na verdade, ele está se referindo a quê? A intensidade da corrente elétrica, né? Ele está falando, olha, uma corrente muito intensa está passando muita carga ou pouco intensa, está passando pouca carga, tá bom? Muito bem, esse conceito é muito importante, intensidade de corrente elétrica, e isso vai ser medido em amperes, tá? Muito bem, vamos voltar para a formulinha aqui, e eu vou fazer uma dedução importante. Se eu passar esse ΔT multiplicando a intensidade de corrente, eu vou obter a carga, não é isso? Olha lá, I vezes ΔT dá carga. Vamos deixar essa formulinha um pouco de lado e vamos analisar um gráfico, né? Aqui eu tenho um gráfico da intensidade da corrente elétrica, o I, medido em amperes, acabamos de ver, e o tempo medido em segundos. Esse gráfico está mostrando para mim que a intensidade da corrente elétrica, nesse circuito aí que eu estou representando, é constante. Então, essa corrente elétrica de intensidade constante nós chamamos de corrente contínua, né? Agora, suponhamos um intervalo de tempo qualquer, um ΔT qualquer, né? De 0 até um certo tempo. Se eu calcular a área que fica entre a linha do gráfico e esse eixo dos tempos, essa área que eu vou marcar, essa área vai fornecer o que para a gente? Bom, nós temos aí um retângulo, né? Como é que calcula a área de um retângulo? É base do retângulo vezes altura, ou seja, ΔT vezes I. Olha aqui na formulinha que eu deixei de lado. ΔT vezes I dá carga. Então, um resultado importante. Toda vez que eu tiver o gráfico da corrente elétrica pelo tempo, a área que vai ficar aqui, ó, demarcada, vai dar a carga que atravessa a secção do fio, tá? Então, de novo, olha, sempre que você tiver o gráfico da corrente pelo tempo, esta área que fica entre a linha do gráfico e o tempo dá a carga que atravessa o fio.
Muito bem, você pode até estar perguntando, bom, você deduziu isso e demonstrou isso para uma situação onde a corrente é contínua, onde a corrente não varia. Isso vale para uma corrente que varia com o tempo? Lógico que vale. Só que para demonstrar isso eu precisaria de matemática superior, que não é o caso, né? Eu utilizar o conceito de integral e assim por diante. Mas eu garanto para você que esse conceito vale. Então, por exemplo, olha, suponhamos que eu tenha esse gráfico aqui, olha. Um gráfico onde a corrente aumenta, diminui, quer dizer, a corrente varia com o tempo. Se eu calcular a área que fica entre a linha do gráfico, né, a área que fica entre essa linha cor-de-rosa que você está vendo aí, e o eixo dos tempos, essa área para mim vai fornecer a carga que atravessa a secção do fio. Quer dizer, vai fornecer a carga que atravessa o fio naquele intervalo de tempo. Tá? Isso é um resultado genérico que vale para sempre. Tá bom? Para mim, hoje é muito importante que você tenha guardado o conceito de corrente elétrica, movimento ordenado das cargas elétricas e as formulinhas, tá bom? Na próxima aula eu vou falar o porquê dessa corrente elétrica, como que ela surge e efetivamente outras medidas relacionadas aos aparelhos elétricos e eletrônicos, tá bom? Até lá!